Olá, povo de Deus, paz seja convosco, que Deus possa abençoar mais uma vez grandiosamente as nossas vidas no nome do Senhor Jesus. Agradeço você, seguidor do canal, que você é um colaborador da obra de Deus, né? Através da tua ajuda, do seu incentivo a essa obra, faz com que essa mensagem, esta palavra chegue a outras pessoas. Que Deus continue te abençoando cada dia mais. E vamos à palavra de Deus. A meditação que vamos fazer hoje, ela está no livro de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, do 19 ao 21. Mas antes de fazer essa leitura, eu queria fazer uma meditação com os irmãos. A história, ela narra a palavra sobre muitas pessoas. A palavra, ela narra a história de muitas pessoas. Mas a história humana também, os livros de história, a grade dos livros de história da escola que estudamos, também nos relata a historicidade dos feitos dos homens. E a história relata a história de um homem, você já deve ter ouvido falar, chamado como Alexandre o Grande. E Alexandre o Grande, ele teve como objetivo da sua vida conquistar muitos continentes. E o objetivo dele era conquistar todos os continentes da Terra, a humanidade. E ele empenhou sua vida para isso. Ele fez grandes conquistas. Foi um homem muito vitorioso em suas jornadas empreendidas. Conheceu várias partes do mundo e teve vitória sobre elas, subjugou muitas delas. Mas ao longo da sua trajetória, da sua caminhada, foi chegando o término que ele sentiu que estava próximo ao fim da vida. E ainda em vida ele fez um testamento, conta a história, que ele pediu que ainda em vida, quando chegasse o momento da sua morte, ele fez 3 pedidos, e desses 3 pedidos, um foi que os médicos, os mais poderosos médicos, influentes, sábios médicos de renomes, pudessem encarregar o seu caixão, um cortejo fúnebre. O outro pedido era que, no decorrer do cortejo fúnebre, muita parte das suas conquistas, seus tesouros, fossem derramados, jogados pelo caminho. E o terceiro pedido, que suas mãos ficassem de fora do caixão, abanando, para que todos pudessem ver as suas mãos de fora do caixão. Com isso, Alexandre o Grande, ele queria dizer que todos os médicos da época não poderiam salvá-lo da morte, não poderiam curar a enfermidade, que talvez ele morreu de uma enfermidade, talvez ele morreu por envenenamento. A história não dá certeza, mas provavelmente de uma dessas duas ele morreu. E ele deixou claro que os médicos não poderiam curá-lo da doença mortal que levaria à morte. Por isso ele pediu para os melhores médicos carregarem o seu caixão. E quando no cortejo fúnebre ele pediu para deixar riquezas pelo caminho, foi para demonstrar para o povo que durante a sua jornada nessa terra que ele empreendeu, o seu esforço em acumular riquezas, em conquistar, ele viu que naquele momento ali já não tinha mais utilidades para ele. E ele começou a se desfazer, então, que poderia ser desfeito das suas riquezas. E foi deixando pelo meio do caminho aquilo que ele conquistou sua vida inteira.
E quando ele pediu que suas mãos ficassem soltas, assinando do fora do caixão, enquanto o cortejo levava o caixão, suas mãos para fora balançavam enquanto os homens caminhavam levando os caixões, era para que o seu desejo fosse realizado, um desses 3 desejos, e o último fosse realizado, que nada ele levava em suas mãos. Tudo que as suas mãos conquistou no decorrer da vida, ele não levava nada. Nada estava em suas mãos, nada mais estava em seu poder. E ali era o fim da vida de Alexandre, conhecido como o Grande. Alexandre o Grande. E muitas pessoas têm o sonho de Alexandre o Grande, de conquistar, de vencer, de dominar o mundo. Mas a verdade é que ao fim da vida, como Alexandre deixou bem claro, não levamos nada. E Alexandre, não sei nos livros de história, se ele era cristão ou não, do seu credo religioso. Mas aqui vamos agora para a palavra de Deus. Porque sim, na palavra de Deus, conforme está em Mateus 6, do 19 ao 21, nós vamos entender. Mateus 6, 19 e 21, a palavra de Deus diz: E não ajunteis tesouro na terra, aonde a traça e a ferrugem consomem, aonde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouro no céu, aonde nem a traça nem a ferrugem consome, aonde os ladrões não minam e nem roubam, porque aonde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A palavra de Deus diz que o homem sábio, o verdadeiro tesouro que o homem pode ajuntar, disse o Senhor Jesus, está nos céus. São tesouros espirituais. É o tesouro que nós podemos ajuntar para a glória de Deus, aonde não pode ser roubado pelos ladrões, aonde a ferrugem não pode corroer, aonde as traças não podem destruir. E nós, quando ajuntamos esses tesouros espirituais, são tesouros eternos. Que tesouros são esses? São quando nós praticamos a caridade, o amor ao próximo, o amor para com Deus, em ajudar as pessoas com os bens que Deus nos proporciona, quando nós não acumulamos riquezas, quando nós não entulhamos tesouros, quando nós não ficamos juntando coisas que achamos preciosas dentro de um quarto, quando nós juntamos dinheiro numa conta bancária, aqui no Brasil, e quem pode no exterior, né? Milhões, bilhões, trilhões, enquanto muitas pessoas passam fome, não têm o que comer. Pessoas morrem doentes porque não têm dinheiro para comprar remédios, para tratar a enfermidade, para fazer um tratamento à doença. E isso daí faz com que as pessoas sofrem, porque muitos estão entulhando tesouros, acumulando tesouros, enquanto muitas pessoas estão padecendo e poderiam ser ajudadas, abençoadas. E o Senhor Jesus disse que o verdadeiro tesouro é esse. O homem rico com Deus é esse. É aquele que ajunta tesouro no céu. É aquele que faz a vontade do Pai. É aquele que estende a mão para o próximo. É aquele que faz a vontade de Deus. Por isso, um provérbio foi dito, né, em Lucas, capítulo 4, versículo 23. O provérbio que foi dito: médico, cura a ti mesmo. Esse provérbio é contado em Lucas 4, 23. E a frase é citada por Jesus. E quando Jesus ele cita
esse provérbio, ele está citando o provérbio por causa da incredulidade das pessoas em sua cidade natal, pedindo que ele realizasse um milagre às pessoas daquela cidade, ali como nas outras cidades. Eles queriam ver um milagre de Jesus. Então, o trecho ali diz: é claro que vocês me pedirão um provérbio, médico, cura a ti mesmo, fazer aqui em tua terra o que ouvimos falar lá em Cafarnaum. Olha só o que essas pessoas estão querendo, que o Senhor Jesus, ele possa fazer na sua terra natal, em Nazaré, o que eles ouviram falar lá em Cafarnaum, nas outras cidades. Os habitantes de Nazaré estavam pedindo Jesus um milagre, estavam duvidando do poder do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus não fez ali para eles nenhum milagre. O Senhor Jesus não precisava provar para eles, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes as pessoas duvidam do poder de Deus, como Tomé duvidou. E o Senhor Jesus, ele não tem que ficar provando para ninguém, porque ele é aquele que ele diz sempre ser. Ele é aquele que era e que é e que há de vir. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o meio e o fim. Ele é o eterno, ele é o amém. Nós precisamos confiar no Senhor e se lançar nele. E resultado dessa palavra: riquezas, bens, prosperidade, são bênçãos de Deus e é maravilhoso. Mas tudo é passageiro. Tudo passa. Mas o que é eterno é para sempre. E é as coisas que são para aqueles que vão estar eternamente com o Senhor. É o que nós começamos a viver e fazer nessa terra, conforme a vontade da palavra de Deus, segundo a ordem do Senhor e Salvador Jesus. E o Senhor se agrada daqueles que usam dos bens, que usam daquilo que o Senhor nos favoreceu nessa terra para abençoar os nossos irmãos. Como diz a sua palavra: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Quando foi que te vimos doente e te ajudamos? Quando foi que nós tivemos necessidade, estendemos a mão? Quando foi, Senhor? E o Senhor nos diz: quando você faz aos pequeninos, a mim fizeste. Então, quando você e eu estendemos as mãos para abençoar aqueles que são menos favorecidos nessa terra, saiba que, como ao Pai, fazemos nós. Que essa palavra tenha tocado a sua alma e o seu coração. E saiba que maior é fazer a vontade de Deus e as coisas que são eternas, porque aqui as coisas são passageiras e momentâneas. O homem do pó veio e ao pó voltará. Disse Jó: nu veio do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para lá. Então, que nós possamos voltar nu, mas que possamos voltar cheios de graça, cheios de poder de Deus, cheios de fé, cheios de galardão, cheios de boa obra, para aquele grande dia estarmos com o Senhor e se alegrarmos com eles. Que Deus abençoe a todos nós e a paz seja com todos. Amém.